Então a gente vendo aí, né, os limites circunstanciais, os limites formais e os limites materiais, né, para a reforma da Constituição. Os limites circunstanciais são as vedações expressas, né, que impedem reforma nas constituições em períodos conturbados, né? Nós temos aí, né, algumas circunstâncias. Quais são as circunstâncias para não poder fazer, né, essas modificações em períodos conturbados, né? Então, esses limites são circunstanciais, quer dizer que circunstâncias anormais, né, ocasiões excepcionais, não propiciam condições para modificar a Carta Magna, né? Então, não propiciam condições para modificar a Carta Magna. Isso porque, nos momentos de instabilidade institucional, o país não se encontra em clima de tranquilidade para realizar reformas de sua lei maior. Então, o parágrafo 1º do artigo 60 proclama que a Constituição ela não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Limites circunstanciais. Os limites formais, também chamados de procedimentais, né, ou de rito, são as vedações expressas que consagram procedimento especial para a realização de reformas constitucionais, né? Tem todo o rito necessário para poder fazer a mudança da Constituição, né? Tal procedimento é especial porque difere daquele utilizado para a elaboração de leis ordinárias, né? Daí diz a rigidez da Carta de 88, né? Então, vamos lá. E limitações materiais, né? Definição, né? Proibições de modificações violadoras do que? Do núcleo essencial de certos princípios e institutos, os quais estão consagrados como o quê? Nas cláusulas pétreas, né? Então as cláusulas pétreas são mecanismos que vinculam o quê? As limitações materiais, não podem ser o quê? Abolidas, né? Os direitos e garantias fundamentais não estão restritos ao artigo 5º. O próprio artigo estabelece em seu parágrafo 2º que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não exclui outros decorrentes do regime e dos princípios por elas adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. A calamidade pública não faz parte dos limites circunstanciais. Informação importante aqui, ó. Pegadinha de prova. Calamidade pública não faz parte dos limites circunstanciais e não impede a tramitação das PECs nas casas. As limitações materiais à reforma constitucional são chamadas de cláusulas pétreas. Então, as limitações materiais à reforma constitucional são chamadas as cláusulas pétreas, né? Que é o quê? A forma federativa de Estado, né? Não pode mudar por emenda a forma federativa de Estado. O voto direto, secreto, universal, periódico também não pode ser modificado por emenda. Separação de poderes também não pode ser modificado por emenda e nem os direitos e garantias individuais. Artigo 60. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio. Aqui nós temos a limitação que é circunstancial. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui nós temos o quê? Os requisitos formais. Então a proposta será discutida, votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Aqui nós temos o quê? A limitação material. A forma federativa de Estado não pode ser abolida por emenda constitucional. O voto direto, secreto, universal, periódico. A separação dos poderes e os direitos e garantias individuais também não podem ser abolidos através de emendas constitucionais. São chamadas as cláusulas pétreas com limites materiais. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou a vida prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, a alteração de redação pelo Senado Federal de proposta de emenda constitucional aprovada na Câmara dos Deputados não implicará necessariamente no seu retorno à casa de origem. Então, de novo, a alteração da redação pelo Senado Federal
pelo Senado, de proposta de emenda aprovada na Câmara dos Deputados. Então, a alteração de redação pelo Senado, foi proposta pelo Senado. Beleza, de proposta de emenda constitucional. Foi aprovada na Câmara dos Deputados. Não implicará necessariamente no seu retorno à casa de origem. Somente é obrigatório o retorno da proposta de emenda constitucional à Constituição à casa legislativa de origem quando ocorrer o quê? Quando ocorrer modificação substancial de seu texto. Então, só vai retornar à casa de origem se houver o quê? Uma modificação substancial do seu texto ali na emenda constitucional, né? Então, ela não necessariamente voltará à sua casa de origem, né? A emenda constitucional. Caso ela ocorra uma modificação substancial em seu texto, aí retorna. Se a modificação do texto não resultar em alteração substancial do seu sentido, a proposta de emenda constitucional não precisa voltar à casa iniciadora, aquela que iniciou a proposta de emenda constitucional, seja a Câmara dos Deputados ou seja no Senado Federal. Não há uma proteção à literalidade das disposições constitucionais, mas sim a um núcleo essencial dos princípios e institutos a que se refere as cláusulas pétreas. Segundo o STF, as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, artigo 60, parágrafo 4º da lei fundamental enumera, né? Que é o que? As cláusulas pétreas. Não significam o quê? Não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas o quê? Uma proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. Então, não significa uma intangibilidade literal, e sim a proteção do núcleo essencial dos princípios e institutos que são preservadas ali nelas. Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há iniciativa reservada à emenda constitucional. Ao contrário do que ocorre no processo legislativo das leis, não há uma iniciativa reservada à emenda constitucional. Qualquer dos legitimados pode apresentar proposta de emenda constitucional sobre todas as matérias não vedadas pela Carta Magna. 1/3 no mínimo, tá aqui ó, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Pelo Presidente da República, aqui seria a letra A, né? Mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Mais da metade da Assembleia Legislativa das unidades da Federação, pela maioria relativa de seus membros. A Constituição consagra como cláusula pétrea somente o que? O voto direto, a periodicidade das eleições, né? O voto direto, ele tem que voto direto, né? Direto pela pessoa, periodicidade das eleições, né? No cargo não pode ser eterno, tem que ser por tempo determinado, o sufrágio universal e o escrutínio secreto, né? O seu voto é secreto. Deixando de petrificar, portanto, o quê? A obrigatoriedade do voto. Nesse sentido, o artigo 60 da Constituição nos diz o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Mas o parágrafo 4º dá uma limitação. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, o voto secreto, universal e periódico. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico não poderá ser uma proposta para abolir por emenda. Voltando. Então, o voto direto, secreto, universal e periódico não poderá ter uma proposta de emenda tendente a abolir esses requisitos em relação ao voto, né? Direto, secreto, universal e periódico. Então, assim, por mais que a obrigatoriedade do voto tenha uma estrutura constitucional, artigo 14 nos diz o seguinte: o alistamento eleitoral e o voto são o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos.
o alistamento eleitoral e o voto. Então, para se alistar eleitoralmente e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Não há óbice para quem venha a ser objeto de alteração por via de emenda constitucional. Não existe um óbice para que venha a ser objeto de alteração de emenda constitucional. A única participação do presidente no processo legislativo da PEC se dá no momento da propositura. A única participação do presidente no processo legislativo da proposta de emenda constitucional se dá no momento da propositura, né? Da proposta. Então, ele só tem ali no processo legislativo da proposta. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Então, o Congresso Nacional ele vai se reunir anualmente de 2 de fevereiro, porque em janeiro a galera está de férias. Então, 2 de fevereiro a 17 de julho. 18 de julho até o finalzinho de julho tem um rotão de recesso. Volta 1º de agosto até 22 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingos ou feriados. A sessão legislativa, é importante isso daqui, não será interrompida sem aprovação de projetos de lei e diretrizes orçamentárias. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, pelo Presidente da República, mais da metade da Assembleia Legislativa das Unidades de Federações, pela maioria relativa de seus membros. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Aqui nós temos o quê? A limitação circunstanciada. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos, considerando-se aprovada e se obtiverem ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aqui nós temos a limitação formal. E a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Nós temos aqui a limitação material. A forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, dos direitos e garantias individuais, né? A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Sabe-se que a proteção dos direitos fundamentais e a finalidade de sua efetivação na sociedade são características marcantes da nossa Constituição. Então, a proteção dos direitos fundamentais, finalidade de sua efetivação na sociedade, são características marcantes na nossa Constituição. Quais são as características marcantes na nossa Constituição? Proteção dos direitos fundamentais e a finalidade da sua efetivação na sociedade. Com o objetivo de garantir sua efetividade e impedir eventuais tentativas de abolir tais direitos, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, estabeleceu as denominadas cláusulas pétreas, dispositivos constitucionais que não podem ser alterados nem mesmo por proposta de emenda à Constituição. Nestes termos, tal dispositivo contém que não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Portanto, no tocante aos direitos e garantias individuais que fazem parte do rol dos direitos fundamentais, então, portanto, no tocante aos direitos e garantias individuais que fazem parte do rol dos direitos fundamentais, mudanças que minimizem a sua proteção, ainda que topicamente não são admissíveis. Esses direitos e garantias individuais, eles são protegidos e enumerados no artigo 5º da Constituição e outros dispositivos da Carta Magna. A emenda à Constituição é compreendida pelo processo legislativo e integra um conjunto de espécies normativas presentes no ordenamento jurídico. Entretanto, a própria Constituição de 88 limita as temáticas que podem ser objeto de emenda constitucional. Então, a própria Constituição ela limita. A impossibilidade de indenização pelo Estado aqui permaneceu preso além de tempo fixado na sentença. A impossibilidade de indenização pelo Estado a quem permaneceu preso além do tempo fixado na sentença. É inadmissível emenda à Constituição que venha abolir ou minimizar direitos e garantias individuais estabelecidos pelo artigo 5º. Tal direito está estabelecido no artigo 5º, inciso 75, lá na Constituição, que diz assim: o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então,
o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como quem ficar preso além do tempo fixado na sentença. Nós temos aí o caso no Rio de Janeiro, né, acho que é Joaquim o nome dele, né, que é um músico, né, ele é um músico, desde 6 anos de idade, estava com um mandado de prisão pendente no CNJ, né, então foi preso quase que 2 vezes, né, erroneamente. Então tá aí, né? Cabe a indenização, né, condenado por erro judiciário. A centralização de todo o conjunto de atribuições estatais na União. Sabe-se que a Constituição adotou como forma de Estado o federalismo, na qual os Estados que constituem a federação perdem sua soberania no momento do ingresso, preservando, entretanto, uma autonomia política limitada com repartição rígida de atributos da soberania entre eles. O legislador constituinte determinou a impossibilidade de qualquer proposta de emenda constitucional tendente a abolir a federação. De novo, a centralização de todo o conjunto de atribuições estatais na União. Então, sabe-se que a Constituição adotou como forma de Estado o quê? O federalismo. Então, a Constituição adotou como forma de Estado o federalismo, na qual o quê? O que é o federalismo? Os estados, membros, que constituem a federação, eles perdem sua soberania no momento que ingressa, né, no federalismo, mas tem uma autonomia política limitada, com repartição rígida de atributos da soberania entre eles. O legislador constituinte determinou a impossibilidade de qualquer proposta da emenda constitucional tendente a abolir a federação. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? A forma federativa de Estado. O estabelecimento do voto facultativo para todos os eleitores. O estabelecimento do voto facultativo para todos os eleitores. Segundo o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 2º, diz: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir o quê? O voto direto, secreto, universal e periódico. Vale compreender que tal dispositivo nada dispõe sobre a obrigatoriedade do voto, de modo que inexiste óbice para a instituição do voto facultativo. Inexiste uma óbice para a instituição do voto facultativo, embora o voto obrigatório tem uma estatura constitucional. A fixação de valores de pagamento de taxas para obtenção de certidões em órgãos públicos para fins de defesa de direitos. Então, fixação de valores de pagamento de taxas para obtenção de certidões em órgãos públicos para fins de defesa de direitos. É inadmissível emenda à Constituição que venha abolir ou minimizar direitos e garantias individuais estabelecidos pelo artigo 5º. Tal direito está estabelecido no artigo 34. Inciso 34 diz assim, são todos assegurados, independentemente de pagamento de taxas, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, são a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxa, obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. 5. A criação de tribunal de exceção com o objetivo de apreciar demandas referentes a determinada circunstância. É inadmissível a emenda à Constituição que venha abolir ou minimizar direitos e garantias individuais estabelecido pelo artigo 5º e, no caso, tal direito está estabelecido no artigo 5º, inciso 37, que diz assim, não haverá juízo ao tribunal de exceção. Não haverá juízo ao tribunal de exceção. Em um período no qual a região norte do país estava sendo atingida por uma calamidade de grande proporção de natureza, um grupo de 20 senadores subscreveu uma proposta de emenda constitucional visando alterar a sistemática afetando a estrutura dos órgãos de segurança pública. Acresce-se que proposta idêntica fora apresentada e rejeitada pelo Senado Federal, na mesma legislatura, mais especificamente no ano anterior. À luz da disciplinar judicial, é correto afirmar que afronta apenas os limites formais de reforma constitucional. À luz da disciplinar, é correto afirmar que essa proposta ela afronta apenas os limites formais de uma reforma constitucional. Por que nos limites formais? Porque se a proposta for rejeitada ou prejudicada, na mesma sessão legislatura, não pode ser apresentada novamente, pelos limites formais de reforma constitucional. A Constituição, no artigo 60, inciso 1, aponta como limite formais subjetivos a necessidade de que, no mínimo, 1/3 dos senadores ou 1/3 dos deputados proponham emenda à Constituição. O Senado possui 81 senadores. Para a soma de 1/3 são necessários 27 senadores. De novo,
A Constituição, no artigo 66, o primeiro, aponta como limite formal subjetivo a necessidade que, no mínimo, um terço dos senadores, né, um terço, no mínimo, dos membros de cada casa, ou um terço dos deputados propõe emenda à Constituição. O Senado possui 81 senadores. Então, 81 dividido por 3 vai dar o quê? Se necessário, 27 senadores. O estado de calamidade na região norte, por si só, estado de calamidade na região norte, por si só, não limita a atuação do poder constituinte derivado. Então, o estado de calamidade na região norte, por si só, não limita a atuação do poder constituinte derivado. Os limites circunstanciais podem ser de ordem política, social ou natural. Porém, a Constituição 88 impõe o estado de defesa, de sítio e intervenção federal como limites circunstanciais, ou seja, é necessário a decretação de qualquer um deles, o que não ocorreu no enunciado, foi só calamidade. Então pode ser, sim, emendada a Constituição. A estrutura de órgãos da segurança pública não figura diretamente como cláusula pétrea. Então, a estruturação de órgãos de segurança pública não configura diretamente como cláusula pétrea, portanto pode ser alterada sem afetação do limite material. Perfeito. Poderíamos discutir a competência para a tratativa do tema, mas este requisito também está satisfeito. Caso contrário, estaríamos diante de uma violação ao limite formal. Caso contrário, estaríamos diante de uma violação ao limite formal. A legislatura compreende o período de 4 anos. A legislatura compreende o período de 4 anos. O limite imposto pela Constituição em relação às emendas é referente à sessão legislativa. Então, a legislativa compreende o período de 4 anos. A Constituição fala em sessão legislativa. O ano legislativo, período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Período compreendido. Então, a sessão legislativa, o ano legislativo, é o período compreendido ali naquele ano, 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Se uma emenda apresentada no ano anterior for proposta em janeiro, haverá violação. Se uma emenda apresentada no ano anterior for proposta em janeiro, haverá violação. Se após o dia 2 de fevereiro, se for apresentada após o dia 2 de fevereiro, ela será válida. Então, tá aqui, né? O ano de 2022. O camarada, ele propôs uma emenda à Constituição. Ela foi prejudicada. Ele pode apresentar uma nova emenda à Constituição? Não, ele não pode apresentar uma nova emenda à Constituição esse ano. E nem em janeiro do ano que vem. Ele tem que esperar o quê? Dia 2 do ano que vem para apresentar essa emenda. Porque ela foi prejudicada ou ela foi o quê? Ela foi rejeitada, né, ou ela foi prejudicada. Então, somente no dia 2 de fevereiro do ano posterior. Beleza? Então a questão deixa em aberto, mas pouco importa, porque a maior parte da doutrina entende o limite comum como um limite formal. Isso é um limite formal, né? A sessão legislativa é um limite formal. Parte da doutrina, né? Grande parte da doutrina entende que é um limite formal. Artigo 62. Em casos de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las ao imediato Congresso Nacional. Então, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar o quê? Medidas provisórias. Com força de lei, não é lei, devendo submetê-las imediatamente ao Congresso Nacional. É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias relativo ao que? A nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual penal, processo civil, organização do Poder Judiciário, Ministério Público, carreiras e garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais suplementares e salvados previstos no artigo 67, que vise a detenção ou sequestro de bens, poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro reservado à lei complementar, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Então, né, já disciplinado que um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto de Presidente da República. Medida provisória que implique instituição ou majoração. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, que implique instituição para instituir ou majorar impostos.
exceto os previstos no artigo 153 e 154, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Então, medida provisória que implique a instituição ou a majoração de impostos, exceto os previstos no 153 e 154, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, se houver sido convertida em lei, a medida provisória, se houver sido convertida em lei, até o último dia daquele em que foi editada. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, ressalvado o disposto no parágrafo 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Então, as medidas provisórias perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Então, as medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. O projeto de lei aprovado por uma casa será revisado pela outra. Então tá aqui, né? O projeto de lei aprovado por uma casa será revisado pela outra, será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação se a casa revisora o aprovar, ou arquivado se o rejeitar. Então tá lá, né? O projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra, em um só turno de discussão e votação, e enviada a sanção ou promulgação. Caso a casa revisora o aprovar ou arquivar, se o rejeitar. Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à casa iniciadora. Sendo o projeto emendado, voltará à casa revisora, iniciadora, né? Se o projeto foi emendado, voltará à casa iniciadora. Então, o projeto de lei aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, enviada a sanção ou promulgação, se a casa revisora aprovar ou arquivado, se o rejeitar. Então, sendo o projeto emendado, voltará à casa revisora. O processo legislativo compreende a elaboração de... O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Vai dispor sobre a elaboração, redação, alteração e as consolidações das leis. Mutação constitucional vai ficar para a próxima aula, para não ficar muito grande. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Não sai nem não, que eu já volto rapidinho.